Bom dia, minha gente. Eu sou o professor Janilson, professor de ensino religioso em São Gonçalo do Amarante. Nessa videoaula, que será a terceira parte sobre o budismo, nós vamos aprender sobre os ensinamentos de Buda. Deixaremos alguns desses ensinamentos nesse vídeo para que vocês, meus alunos e minhas alunas, possam também tomar conhecimento dos ensinamentos do fundador do budismo, Siddhartha Gautama, que depois tornou-se o Buda, que quer dizer iluminado. Nós vamos, nesse momento, falar sobre algumas mensagens. Introduzindo essa videoaula, esse pequeno momento de introdução, eu gostaria de dizer que Buda assumiu a vida como monge mendicante, ou seja, o monge que mendiga. E ele, a princípio, tinha 5 discípulos apenas, e com ele saiu mendigando nas aldeias vizinhas. E, diante disso, ele conduzia uma tigela de mendigos, onde ele pedia esmolas. Mas nessa caminhada com esses 5 iniciados, podemos também chamá-los iniciantes, com ele deixou alguns ensinamentos que fazem parte até hoje do budismo. Então vamos lá. O que é que ele ensinava? Buda ensinava que a melhor coisa é seguir o caminho do meio. Não é preciso ser radical e chegar a extremos para obter a iluminação. Esse caminho do meio, depois ele vai explicar que é o caminho do equilíbrio. Nem para o extremo, nem para o outro extremo, mas o caminho do equilíbrio. Não ao radicalismo, não à radicalidade religiosa, ou da vida propriamente dita. Ele dizia, nosso objetivo deve ser o domínio das paixões e dos desejos mundanos. Devemos renunciar, sim, à vida de prazeres, como a de um príncipe. Aí ele vai dar o exemplo dele mesmo, que ele era príncipe e ele renunciou àqueles prazeres e àquele conforto dentro do palácio real. Diante disso, não precisamos ter uma vida cheia de privações e autopunições. Não é porque eu não vou mais viver os prazeres mundanos, os prazeres deste mundo, né? As paixões deste mundo, que eu vou me privar de situações boas, que eu não vou viver uma vida cheia de privações, ou de autopunições, ou de autoflagelamento. Não. E ele dizia, é por meio deste caminho de equilíbrio e de virtudes espirituais que alcançamos o fim de todo o sofrimento humano. Certo? De todo o sofrimento humano. Buda queria que todas as pessoas fossem iguais e que não houvesse mais essa questão das castas. Né? As castas eram punições ou recompensas de acordo com a casta a que aquela pessoa pertencia. Tinha a casta dos ricos, dos pobres, né? Dos bem-aventurados, dos mal-aventurados. Essas castas representavam para Buda um perigo ao equilíbrio. Por quê? Porque elas simplesmente representavam uma sociedade desigual. E nessa sociedade desigual, vivida em toda a Índia, dividia a sociedade. Dividia a sociedade em casta alta, casta baixa. Onde a alta, os ricos e afortunados estavam ali. Onde as castas baixas estavam os pobres e miseráveis. Inclusive os mendigos. Ordem que Buda assumiu como monge mendicante. Um outro ensinamento que Buda pregava bastante era uma comunidade onde fosse uma comunidade de mendigantes, ou o que chamamos, dentro do catolicismo, os franciscanos. Mas não deixava de pregar seus ensinamentos, que era o caminho do meio, que significa o caminho do equilíbrio. Um outro ensinamento era
a renúncia das paixões e dos prazeres mundanos. O outro ensinamento era você renunciar àquilo que lhe trazia o sofrimento. E que para vencer o sofrimento teria que estar no caminho do equilíbrio, para que nesse caminho do equilíbrio, certo? Nós pudéssemos vencer as dores e os sofrimentos desta vida. Mas não esqueça que o principal ensinamento do Buda era viver a sofrer. A vida, ela é composta de sofrimentos e que a gente precisa ter o maior nível de renúncia dos prazeres, das paixões deste mundo, para poder equilibrar a vida e vencermos e superarmos esse sofrimento. A minha atividade será: quais os 3 principais ensinamentos de Siddhartha Gautama ao Buda? A primeira delas é renunciar às paixões e os prazeres mundanos. A segunda dela, e principal, é manter o caminho do equilíbrio para poder vencer as dores e os sofrimentos desta vida. E a terceira e última é viver a sofrer. Para que lado nós olharmos, vai existir sofrimento. Mas podemos superar esse sofrimento com equilíbrio e com renúncia. Até a próxima aula sobre uma próxima religião dentre as grandes religiões do mundo. Terminamos aqui a série parte 1, parte 2 e parte 3 do budismo. Meus alunos, um abraço e até a próxima videoaula.